Cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluias. Já estamos aqui mais um dia para a meditação e estudo da palavra. Nós estamos em Gênesis e hoje o capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Nós já fizemos a leitura do capítulo 1, o início de tudo, aonde Deus dá forma e vida à terra que era vazia e que pairava sobre a face da terra o abismo. Também aí nós meditamos e estudamos o capítulo 2, a formação do Éden, do versículo 4 ao versículo 17, e hoje o capítulo 2, versículo 18 ao 25, a criação da mulher. Glórias a Deus. Vamos fazer a leitura. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 18 ao 25. A criação da mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, e toda ave dos céus, e todo animal do campo, e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Glórias a Deus. Aleluia. Agora nós estamos diante da criação da mulher. O Senhor já havia criado o animal do campo, as aves do céu, a erva, as árvores, a erva do campo. O Senhor já havia feito toda uma criação. Porém, o homem ainda estava só. E o Senhor disse que não era bom que o homem estivesse só. Então ele falou: vou fazer para o homem uma ajudadora adequada. O Senhor falou que faria uma ajudadora adequada. E o Senhor coloca Adão em um sono profundo. Coloca-o em um sono profundo e toma uma das suas costelas. Cerra o lugar com carne, e assim o Senhor faz a mulher. E o Senhor traz a mulher a Adão.
Adão já havia dado nome a tudo quanto Deus havia criado. E agora o Senhor traz a mulher a Adão, e este olha e diz: esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E assim deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma carne só. Olha só que coisa gloriosa e maravilhosa. Nós vemos muito falar sobre esta questão: deixará o homem pai e mãe e apegar-se à sua esposa. Então nós vemos que isso foi algo que foi o próprio homem quem falou lá no Éden, que o homem deixaria o seu pai e a sua mãe e se apegaria à sua esposa. E ambos seriam uma carne só, porque a mulher foi tomada do homem. Ou seja, ela foi criada a partir da costela do homem. Glórias a Deus, aleluias. Então nós podemos ver que aqui se inicia o projeto familiar. Aqui o Senhor estava começando a instituição chamada família. A primeira instituição que começou a existir foi a família. E aqui começa o projeto familiar do Senhor. Desde o início eu falei, que o Senhor tinha um plano em tudo o que ele estava fazendo. Havia um plano em tudo. E hoje, com a leitura do capítulo 2, do versículo 18 ao 25 de Gênesis, nós podemos confirmar que sim, havia um plano maior de Deus para tudo isso. Para ele ter pegado a terra que era sem forma e vazia, ter trazido luz para a terra que era escura. A palavra nos diz que havia na face do abismo trevas, e o Senhor trouxe luz. Deus disse: haja luz, e houve luz. E ali o Senhor começa a separação entre águas, céus, terra. Ali ele começa a construir um lugar habitável para o homem. Este era o plano do Senhor. Este era o plano principal do Senhor: lhe fazer adoradores. Nós somos os adoradores. Fazer um projeto. Quem é o projeto? Nós somos o projeto de Deus. Mas primeiramente o projeto familiar. Glórias a Deus. Deus faz o homem do pó da terra, sopra fôlego de vida em suas narinas, o faz à sua imagem, a sua semelhança o cria. Constrói, forma um jardim e o coloca neste jardim para lavrar a terra e para guardar. Mas ele ainda vê que não é bom para o homem que fique só. Então ele cria a mulher para ser o quê? Para ser a ajudadora adequada. E aí se inicia o projeto familiar.
um projeto glorioso do nosso Deus Altíssimo, feito pelas suas próprias mãos. Nós fomos criados e feitos à sua imagem e semelhança. Glórias a Deus, mas ali no princípio, Deus dá a sabedoria de que o homem deixaria o seu pai e a sua mãe e se apegaria à sua mulher, e ambos se tornariam um só diante do Senhor. Um só. Eles seriam um só, uma carne só. Glórias a Deus, aleluias. Por isso, a grande importância de quando se conhece alguém, se namora em um namoro cristão, abençoado por Deus, um namoro com princípios, aí se vai para um noivado, e do noivado vai para o casamento. E a partir do momento em que o casamento é realizado, em que é sacramentado o matrimônio conjugal, ambos se tornam uma carne só. E a partir daí, ambos estão responsáveis por construir uma família, mas em uma base estruturada em Deus e em princípios diante de Deus. Porque a família é uma instituição importante, é um projeto glorioso. E a palavra nos diz que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se apegar à sua esposa e ambos se tornam uma carne só. A palavra também diz que a mulher foi feita ajudadora adequada. Glórias a Deus, aleluias. E ali estão homem e mulher. Ali no princípio da criação. Ali o Senhor começa esse projeto glorioso que é a família. É fundamental. É um princípio. Conhecer alguém e quando conhecer, ter um namoro, após o namoro, ter um noivado e após o noivado haver casamento, para que o projeto familiar venha a acontecer. Uma família não deve ser começada de qualquer maneira. Para ela ser uma instituição abençoada por Deus, e alicerçada, ter alicerces, ela tem que ser construída com princípios. Com princípios. Que princípios? Princípios morais, éticos e cristãos. Ser fundamentada na palavra do Senhor. Glórias a Deus, nós vemos aqui que antes de iniciar este projeto que é a família, o Senhor primeiro, Ele cuidou de muitos detalhes. Ele fez muitas outras coisas para poder iniciar o projeto familiar. A terra era sem forma e vazia. Havia
abismo sobre a face da terra. Então, como Deus colocaria um projeto familiar ali? Com isso, nós podemos entender que não se começa uma família de qualquer maneira. Uma família tem que ser começada da maneira certa para que este projeto ele venha a ser bem concluído, ele não tenha falhas. Quando não há uma preparação, este projeto pode ter falhas, consequências sérias. Então, quando se vai construir uma família, se começa da maneira certa. Irmãos, quando vai se fazer uma obra, a construção de uma casa, ela tem todo um planejamento. Ela tem todo um planejamento de desenho, arquitetura, estruturação, bons materiais. Então, da mesma maneira é a família. Quando se vai construir uma família, primeiro tem que ser planejado. Tem que ser planejado todos os detalhes para começar esta obra que é a família. Não se começa uma família de qualquer maneira. Porque veja só, quando se começa uma família de qualquer maneira, nós temos um projeto que ele não foi planejado. Ele não foi planejado, pelo menos da maneira certa, da forma correta. E com isso, este projeto pode ter falhas. O que você está querendo dizer, evangelista? Eu estou querendo dizer que não se começa uma família do final, mas se começa uma família pelo começo. O rapaz conhece a moça conhece o rapaz, eles namoram em um namoro de respeito, com princípios, e vão se conhecendo, e a maneira que vão se conhecendo, eles entram em um noivado. E neste noivado, o processo de se conhecerem continua. Eles vão se conhecendo e também vão ali planejando. Eles têm um planejamento familiar. Eles começam a planejar como será a família deles, aonde irão morar, onde será a casa, que maneira será construída a casa, como vai ser a divisão dentro do lar, entre as tarefas de dentro do lar. Aí há um planejamento até eles entrarem no enlace matrimonial, sacramentando o casamento, entrando em união conjugal. E assim, como eles planejaram, foi tudo planejado, ali eles começam a viver aquilo que planejaram, cada detalhe. Glórias a Deus, aleluias. Quando se planeja
quando se há esse tempo de namoro, de noivado, até chegar o casamento, há um planejamento. E quando há esse planejamento, se começa uma estrutura familiar fundamentada. E quando se começa uma estrutura familiar fundamentada, ela está alicerçada. Ela tem um alicerce. E se ela tem um alicerce, ela está estruturada. Ou seja, houve um planejamento, então a obra vai estar sendo executada da maneira correta. Eu ainda falei sobre não começar do fim, mas do início. Porque nós vemos muitos casos aonde a estrutura familiar começa do fim. E isso sempre dá errado. Por que dá errado? Porque não há um planejamento. Não é conforme a vontade de Deus e conforme a sua palavra. Aqui nós vemos que o Senhor, antes de iniciar o projeto familiar, ele cuidou de uma série de questões. Então nós, antes de entrarmos em um enlace matrimonial e construir uma família, nós precisamos nos planejar. Planejar tudo como será a vida. Como vai se entrar em um matrimônio sem ter ainda um trabalho, sem ter uma casa, e ainda mais, sem se conhecer? Precisa primeiro se conhecer, ter um trabalho, ter uma casa, planejar a vida financeira, para aí ter sim uma família, entrar em um enlace matrimonial. Outro ponto muito importante é que nós vemos que aqui Adão fala: deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Nós vemos muito hoje casamentos aonde o centro continua sendo o pai e a mãe. Não digo que não se deve amar o seu pai e a sua mãe. A palavra do Senhor, ela nos diz para honrar pai e mãe. Quando nós honramos nosso pai e nossa mãe e temos amor por eles, nós somos abençoados, estamos debaixo de bênçãos de Deus. Mas a partir do momento que nós entramos em um enlace matrimonial, o foco, o centro é a família. Nós vemos muitos casos aonde os esposos, infelizmente, ouvem mais a mãe do que a esposa. Ou também o contrário, onde esposas ouvem mais a sua mãe do que o seu esposo. Desta maneira, acontecem conflitos conjugais, conflitos familiares. Por quê? Porque isto não é um princípio. O princípio para um projeto familiar é deixar pai e mãe e se apegar ao seu companheiro, à sua companheira, sendo assim ambos ter diálogo, os dois terem diálogo entre si e os dois resolverem as suas questões conjugais e familiares juntos, entre os dois. Não se leva algo
de questão familiar e conjugal para o pai, para a mãe, para os demais que estão de fora. Mas as questões conjugais e familiares, elas são resolvidas, dialogadas dentro do próprio lar, entre o esposo e a esposa, entre a família. Então nós vemos aqui, no capítulo 2, que o Senhor vê que não é bom para o homem ficar só. O Senhor vê que não é bom para o homem ficar só. E ele cria uma ajudadora adequada. Quem é a ajudadora adequada? Mulher. E o próprio Adão chama de mulher. A palavra nos diz aqui que ele já havia dado nome a toda a criação de Deus, ao gado, às aves, aos animais. E assim, da mesma maneira, o Senhor cria a mulher e leva até Adão, para que ele lhe dê o nome. E ele a chama de mulher porque do homem foi tomada. Glórias a Deus, aleluias. Aqui nós podemos ver a questão que é enfatizada, que o Senhor coloca Adão em profundo sono e tira uma de suas costelas. Ou seja, nós já estávamos lá, o Senhor só nos traz a vida. Glórias a Deus, aleluias, Ele nos traz a vida. Nós já estávamos lá. E o Senhor só nos traz a vida. Por isso, o homem e a mulher se apegam um ao outro e são uma carne só, porque a mulher, ela veio do homem. Então os dois são uma carne só. Nós não fomos como Adão. Adão foi tomado da terra. Mas nós não, nós fomos tomadas do homem. Por isso nós nos apegamos ao homem e o homem a nós. E assim nos tornamos uma carne só. Uma vez que você entrou em enlace matrimonial com o seu companheiro ou com a sua companheira, vocês são uma carne só. E têm o dever e o compromisso de caminharem junto. De caminharem junto até que a morte os separe. Este é outro princípio que nós veremos mais para frente, mas eu já estou me adiantando um pouco. A mulher e o homem, uma carne só. Então, a partir do momento que você entra em laço matrimonial com o seu esposo ou com sua esposa, vocês são um só e ambos têm o dever de seguirem junto todos os dias da vida. Honrar o seu companheiro, honrar a sua companheira, ser fiel ao seu companheiro, ser fiel à sua companheira, estar junto na saúde e na enfermidade, na doença, na alegria e também na tristeza. Todos os dias da vida até que a morte os separe. Quem fez esta união foi Deus. E a sua própria palavra ordena. A sua palavra ordena para que ambos fiquem juntos até o fim de suas vidas. Mas nós temos que começar do início e não do fim. E para um casamento ser abençoado, ele tem que ter um planejamento fundamentado na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Assim se começa
da maneira correta. E quando se vive nos princípios da palavra de Deus um casamento, a plenitude no casamento é um casamento, uma união abençoada por Deus. Mas nós não podemos começar de qualquer maneira, porque assim como Deus, primeiro Ele planejou e arquitetou uma série de coisas uma série de fatores, cuidou de detalhes importantes para ter um lugar onde o homem pudesse habitar com a mulher. Nós assim também podemos aprender com esta palavra que antes de se começar um projeto familiar tem que haver um planejamento e deixar tudo arrumado, organizar tudo para que este projeto venha começar da maneira certa, da maneira correta, e assim não ter falhas. Glórias a Deus, aleluias. Eu acho que nós conseguimos explicar um pouco a criação da mulher. Ela foi tomada do homem, foi feita de uma das suas costelas. Irmãos, e por este fato, olha, eu já estou querendo já dar spoiler dos estudos que ainda acontecerão. Eu já iria falar, mas não podemos, nós temos que ir por parte. Mas aqui nós podemos entender algo, que é por isso que a mulher se sente segura ao lado do seu companheiro, aquele companheiro que Deus lhe deu, aquele companheiro que houve um planejamento, ambos se conheceram e entraram em um enlace matrimonial abençoado por Deus. A mulher sente segurança porque ela foi tomada dele. Então, quando há um enlace matrimonial, ela ali novamente tem um encontro. Ela tem um encontro com aquele do qual ela foi tirada. Se fizer um estudo aprofundado, a palavra nos diz que Adão foi criado. Irmãos, quando Adão foi criado com duas essências, ou seja, a dele mesmo e a da mulher. A mulher estava lá, dentro dele. Quando o Senhor coloca Adão em sono profundo e tira uma das suas costelas, ele está tirando de lá a outra essência, que somos nós, a mulher. A palavra diz que é cerrado ao meio, né? Então, quando nós somos tiradas do homem, ou seja, através da sua costela, um pedacinho do coração do homem vem conosco e um pedaço fica com ele. E então, quando ali houve uma separação entre o homem e a mulher, e aí quando Adão acorda, ali já está a mulher, e o Senhor a apresenta a Adão, e ele lhe dá o nome de mulher. E ali os dois novamente se encontram em enlace matrimonial, ou seja, se tornam companheiros um do outro, esposo e esposa um do outro, e ali
novamente os corações se unem. Por isso a palavra diz que nos tornamos uma carne só. Aí você já consegue entender por que uma carne só. Porque Adão ficou com a sua metade e a outra metade de Adão somos nós. E quando nós entramos em enlace matrimonial, as duas metades se encontram novamente e se unem novamente. E assim a ordem de Deus, para que só a morte os separe, porque ambos os dois se tornaram um só. Glórias a Deus. Olha que glorioso você aprendendo um pouquinho. Irmãos, este é um ensinamento um pouco mais aprofundado. Talvez vocês nem encontrem em outros lugares. Mas é desta maneira. A mulher já estava lá e foi trazida. Glórias a Deus. E por isso nós somos a ajudadora adequada. A ajudadora adequada é o que, irmã? É nós andarmos lado a lado com o nosso esposo. Não queremos andar nem na frente e nem atrás. Mas nós temos que andar lado a lado com o nosso companheiro, com o nosso esposo, ao qual o Senhor nos deu. E desta maneira nós estamos debaixo das bênçãos do Senhor, porque estamos vivendo em princípios da palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Acho que falamos tudo. Há outra coisinha, ajudadora adequada. Então nós temos o trabalho de auxiliar o nosso esposo e sim, cuidar da família. Glórias a Deus. Por isso, ajudadora adequada. Andamos lado a lado com o nosso companheiro e o ajudamos. Ajudamos nas decisões, nas questões do lar, nas questões também profissional. E assim nós temos uma família abençoada por Deus. Irmãos, se de alguma maneira este ensino acrescentou algo na sua vida, te trouxe algum bem, deixe o seu like para nos ajudar a chegar a mais vidas, a mais pessoas. Se sentir no teu coração, se inscreva neste canal, convide mais uma, mais duas pessoas, compartilhe. Glórias a Deus, nos ajude a crescer. Mas se você sentir no teu coração, se você também não quiser, amém, da mesma maneira, obrigado por nos permitir entrar no seu lar através deste estudo da palavra. Glórias a Deus. Agora no próximo estudo, nós entraremos no capítulo 3. Glórias a Deus, capítulo 3 de Gênesis. E o primeiro estudo de lá do capítulo 3 vai ser a tentação e a queda. Então, irmãos, não se começa uma família de qualquer maneira. Primeiro se tem um planejamento para depois iniciar uma família. Para que seja uma família, um projeto abençoado e pleno. Glórias a Deus. Muito obrigado por assistir a mais este vídeo. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor venha abrir o seu entendimento e te dar discernimento e te conceder o Espírito Santo para te guiar e te conduzir a cada dia, para que você possa discernir as coisas que vêm do alto. Meu obrigado a todos,
E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra nós. Projetos familiares sustentados em Deus, estruturados em Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Eu me despeço de todos neste momento, deste aprendizado, e até o próximo. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e que o amor de Deus, a graça de Jesus e as mais ricas consolações do Espírito Santo esteja com todos, e nós dizemos amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluias.